Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde nesse fevereiro. Aqui tá tava um calorão, agora caiu uma chuvarada, tá mais tranquilo. E dizem que o calor meio que dá uma esculhambada nos miolos da gente. Eu acho que não sei dizer se isso ativa os, os instintos dos assassinos ou não, mas a questão é que estamos aqui hoje para falar dessa obra que chama O Professor, do Jefferson Alves, que já está presente, e é uma obra. Ela é pequena, não é muito longa, não tem muitas páginas, mas ela traz inúmeras questões que a gente está a fim de desfiar aqui. Desfiar e desafiar, porque é um narrador bastante complexo, é um narrador que desafia o leitor, tanto no sentido prático, quanto literalmente desafia no texto, na linguagem dele, ele desafia o leitor. Algumas vezes ele diz: Você talvez não tenha coragem de prosseguir aqui, então é um narrador bastante peculiar, assim. É um narrador que a gente conhece, tem alguns, não é muito utilizado na literatura, mas já foi utilizado, então é um narrador que fica bem marcado. Eu gostei muito desse narrador, já vou abrir a conversa falando. Mas antes de tudo, eu quero apresentar o autor, que é o Jefferson Alves, e também quero trazer já para a nossa discussão. Eu perguntei para o Jefferson as inspirações que ele teve. Eu acho que algumas são bem óbvias, mas vamos lá, vamos trazer tudo para o debate. O Jefferson Alves, ele é pessoa deficiente, autoproclamado. Ele é escritor, especializado em psicanálise, doutorando em antropologia social pela URGS. É autor de Devaneios Cotidianos de um Claudicante, que esse livro saiu em 2017, e O Professor, que é esse romance que saiu pela editora O Grifo em 2021. Perséfone também deve sair pelo Grifo, é o seu terceiro livro e vai entrar em campanha de financiamento coletivo a partir de abril. E vai ser a sua primeira incursão no gênero fantástico. Depois a gente vai querer ouvir mais sobre isso. Então eu perguntei para o Jefferson quais foram as suas influências ao escrever essa obra. Aí ele me respondeu o seguinte, que ele não sabia dizer assim de verdade, que ele não costuma assistir muitos filmes ou livros, séries, ele busca referências em livros para escrever, em geral busca em livros, né? Que mais? Ele poderia citar o Drácula, que talvez tenha sido o que mais o marcou na literatura. Eu também, eu sou encantada. Acho que o Rogério também, né? Rogério também somos o time Drácula, Frankenstein e Arthur Schopenhauer, que é sem dúvida o autor que mais me marcou o Jefferson no campo da filosofia. Aí depois ele diz que para Perséfone ele fez uma pesquisa mais extensa nos mitos, nos personagens, nos modos de escrever e apresentar. Mas a gente quer falar mesmo é do professor. A primeira pergunta que a gente quer fazer para ti, ô Jefferson, é... Mas mas deixa eu apresentar a obra rapidinho antes de te lançar as perguntas. Então é o seguinte, gente, já vamos dar os spoilers, né? Porque a gente está aqui para falar da obra. É uma obra escrita em primeira pessoa por um narrador. Ele conta o que ele está fazendo, ele conta quem ele é e, principalmente, ele conta o que ele pensa do mundo, o que ele pensa da sociedade, o que ele pensa das pessoas com as quais ele se relaciona e o que ele pensa de si mesmo. Ele é um narrador bastante interessante, porque ele é um narrador muito crítico, ele é um narrador bem questionador. E ele é um narrador, eu não sei quanto a vocês, mas eu já vou dizendo aqui as minhas impressões. Ele passa
aquele mal-estar para a gente, aquele mal-estar desse mundo, de estar num mundo, de não se sentir, não vou dizer conectado, mas de se sentir mal encaixado nesse mundo, que como se ele não pertencesse a esse mundo. Mas, em compensação, em muitos momentos, eu percebi esse narrador como se ele estivesse se sentindo mais elevado do que o mundo que ele pertence. Um narrador, assim, ele se diz misantropo, e dá para ver que ele é mesmo, mas é como se ele olhasse do mundo de um andar de cima, assim, como se o mundo, ele visse o mundo como um mundo visitado, ou um mundo ocupado por pessoas um tanto inferiores a ele. Tanto é que ele gosta muito de. Ele diz ali que ele só ia dar um conselho, mas ele acaba dando mais que um. Eu, eu peguei pelo menos uns 3 conselhos ali. Então, como ele tem essa veia bastante filosófica, que é muito interessante, ele se sente na posição, na postura, e como ele é professor também, isso deve ajudar bastante nessa postura assim catedrática dele, né? De aconselhar tanto o leitor, principalmente o leitor, porque ele se refere muito ao leitor. Apesar de ser um livro escrito em primeira pessoa, ele se refere o tempo todo. Oi, Karine, boa tarde, seja bem-vinda. Ele se refere, ele conversa muito com o leitor. E ele, por ser uma pessoa tão julgadora, tão questionadora e tão não em falta de conformidade com esse mundo que ele vive, ele posso falar, já comete um crime. Ele começa já cometendo um crime. E tal como Dostoiévski, que está bem presente na obra, ele passa todo o tempo se questionando sobre a sua culpabilidade. Que depois eu até, quando a gente chegar nessa parte, eu quero chegar com mais calma nessa parte, que eu até assinalei como responsabilização, que eu acho que é um tema muito interessante, é um tema muito. Crime e castigo, exatamente. Aliás, ele fala numa certa altura, né, que quando ele foi preso, ele descobriu. Não, acho que não foi, acho que foi um amigo dele que conta, um amigo dele policial que conta que é a obra mais lida nos presídios. Isso para mim foi uma surpresa interessante que ele trouxe. Então é isso, Jefferson. Depois ele segue cometendo crimes. Eu estou dando assim, um resumo do livro para a gente começar o debate. Ele segue cometendo crimes e ele segue questionando não só sobre a sua culpa, ou no caso, a leitura que eu fiz, a sua responsabilização, já que ele está fazendo diversos julgamentos morais ali, ele está fazendo uma espécie de um estudo, uma espécie de um questionamento sobre a moral dele, já que as suas vítimas são criminosos. Ele se sente uma espécie de um justiceiro, mas também ele questiona essa posição de justiceiro. E ele, apesar dele alguma vez ou outra ele se sentir próximo de um assassino em série, também não acho que ele seja um assassino em série, um psicopata. Acho que ele não aceita quando a imprensa começa a dar foco nele, dar luz, ele torna ele um cara famoso, né? Inclusive ele fala mal até dos jornais e tal, mas ao mesmo tempo dele deixa um rastro assim de vaidade ali. Outros temas que ele também traz à luz é essa pulsão sexual, que tem muito a ver com crimes violentos e tal. Também quero ouvir depois do Jefferson, que é essa parte mais psicanalítica da coisa, que daí eu já não tenho muita. Não sou muito versada nessa área, mas quero ouvir, porque achei muito interessante essas reflexões que ele faz sobre a motivação sexual, e também porque ele ataca, em primeiro lugar,
estupradores, né? Que são homens que praticam crimes sexuais contra mulheres. E eu acho que é isso. Eu acho que a primeira pergunta que eu quero. Não sei se alguém quer falar, se alguém quer falar, o microfone está aberto. Acho que já deu para entender mais ou menos o que é o nosso professor, de quem se trata e qual é. Ah, eu e o Rogério, a gente estava dando uma conversada agora antes de vocês entrarem. É uma prosa bem ensaística. Não sei se dá para classificar como um romance. Essa parte de classificação sempre fica, né, bem difícil assim de fazer, mas com certeza é uma prosa ensaística e que tem várias questões filosóficas ali que ficam todo o tempo entrando e saindo da consciência desse narrador, que ao final ele deixa claro que se trata tudo de um fluxo de consciência, a gente já desconfia disso, mas ele próprio deixa claro ao final. Então, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta inicial para fazer para o Jefferson? Se não, eu tenho uma. Ou alguém tem alguma coisa inicial para falar sobre o professor? Karine, vamos lá. Eu queria comentar que eu adorei a leitura. Eu achei muito bom, muito, muito bom. Porque geralmente eu não gosto desses livros com fluxo de consciência. Eu acho, eu não sei, eu acho que não me agrada o estilo. Para mim é meio tedioso, não sei. Não funciona muito para mim. Mas, porque eu não sei, aí eu queria ver que tipo de, perguntar para o Jefferson que tipo de pesquisa ele fez para poder fazer essa elaboração toda. Porque não é só um professor, não é só um justiceiro, não é só um assassino, não é só um serial killer. Tem toda uma filosofia que ele traz para. E eu achei muito legal que no começo o Jefferson coloca: Olha, eu vou te contar aqui o que aconteceu e você decide. Eu achei muito legal porque ele fala: Eu fiz isso, e aqui está todo o viés filosófico que eu estou usando para abordar isso aqui que eu fiz. E aí você decide se eu fiz certo, se eu fiz errado, o que você acha. Eu achei isso fantástico, Jefferson. E eu gostei muito. Tu promete no comecinho falar assim, ó, eu vou te contar aqui o que aconteceu e vou te contar do jeito mais simples, mais claro possível. Foi o que eu senti enquanto eu estava lendo. Não que tenha sido um texto simples, simplista, mas muito bem escrito, muito bem desenvolvido. Então, eu achei bem fácil a leitura. E eu gostei muito. Eu queria te perguntar, que tipo de pesquisa você fez? É, se foi mais leituras, filmes, artigos científicos, que eu vi que você é formado em antropologia, né? A tua formação. Como que foi mais ou menos essa tua pesquisa? Eu não sei se eu respondo já ou mais alguém pergunta, como é que a gente responde? Acho que sim, né? Tá. Então, primeiro eu quero agradecer, né, obviamente. Pedir desculpa se ficar muito alto o barulho aqui do lado, começou a chover agora em Novo Hamburgo, né? Aqui no Rio Grande do Sul tá essa chove não chove. E agradecer assim, pelo convite, porque eu gosto de ouvir quando as pessoas leem o livro e falam sobre ele, né? Inclusive, a primeira leitura foi de um amigo, nessas leituras betas que a gente tem, e ele leu todo o livro e ele falou assim, cara, eu não gostei do livro, mas eu vou dizer os pontos positivos que eu achei. E aí ele falou alguns pontos e eu perguntei por que que ele não tinha gostado. Não é que ele não gostou da narrativa, ele não gostou de... Ele falou pra mim depois, assim, é que eu não gostei porque tu apresenta muitos personagens que eu gostaria de saber o que acontece. Por exemplo, o policial, a mulher que tá com ele, o carcereiro, que, né, as pessoas que levam as folhas para ele, pra escrever na máquina, enfim. E aí ele falou assim, bom, eu gostaria que tivessem mais coisas ao redor desse professor. Então é nesse sentido que ele não curtiu, né? É, Mas assim, respondendo já diretamente a pergunta, essa pesquisa que nem eu falei, eu até o professor, que esse é o meu, na verdade, esse é o meu terceiro livro, só que eu tenho um que eu escrevi naquela coisa meio, eu já li ele umas duas vezes, meio por cima, e eu ainda acho que aquela história não é boa, né? Se algum dia eu voltar nela e ler e eu achar ela boa, aí eu errei dito. Então eu tenho um não publicado e que eu acho que nunca vai ser.
Até esses 3 livros eu não fazia pesquisa nesse sentido de, poxa, como é que eu posso falar desse tipo de coisa e ir até um livro? Ou procurava um filme, tipo de narrativa semelhante. Como eu tenho feito, que nem eu falei com Perséfone e com os meus livros de terror, que são os próximos que eu estou escrevendo, né? Mas, como eu falei, né, para Irka, tem 3 livros. Esses 3 livros sempre me acompanharam, né? Eu digo o livro Schopenhauer, porque é toda a obra dele, o Drácula, que inclusive eu estou relendo agora, e o Frankenstein. Frankenstein, porque eu me identifico com a criatura, e o jeito que a Mary Shelley coloca, eu acho que é o jeito que eu levei para esse livro, né? É tentar enxugar ao máximo a narrativa e deixar ela assim, ó. Eu tenho que dar uma complexidade para o personagem, mas a personagem também não quer ficar perdendo tempo explicando, justamente por isso que a Erika falou, né? Ele é uma personagem que ele é pedante, né? Eu vou te explicar do jeito mais simples, mas o jeito mais simples dele já é um jeito muito intelectualizado e pedante, né? É o mais simples que ele consegue. Então, se tu não entender, não adianta tu ler o livro, que não vai entender. Tu não, esse livro não é para ti. Então, isso fica meio colocado por baixo, assim. Então, isso que me ficava. E aí, uma coisa sobre mim enquanto autor é que todo livro meu é um grande problema que eu tenho na minha vida que fica me incomodando nessa questão psicanalítica, assim. Então, eu tento sublimar pelo livro. O meu primeiro livro, Devaneios Cotidianos do Claudio Kant, era o suicídio, quando eu era adolescente. E o professor era um problema de o que que é ser feliz, até onde eu posso ir para ser feliz, né? Quais as pessoas que eu posso ou não machucar para ser feliz, porque mesmo que eu não pise na cabeça de alguém para ser feliz, ainda assim eu vou machucar pessoas para que eu possa ser feliz. Mais ou menos dessa discussão que tem hoje nas redes sociais, e que já tinha na época que eu escrevi o professor, que é pense só em si mesmo, né? Você tem que estar bem e feliz antes de pensar nos outros. E eu sempre me incomodou isso, né? Principalmente por ler muito filosofia. Eu sou graduado em História, e enquanto eu me graduava em História, eu fiz em paralelo leituras de todos os filósofos, os períodos históricos que a gente estava estudando. Então, desde lá do Gilgamesh, que é o primeiro texto ocidental que a gente tem na humanidade, seguindo todos os autores clássicos, enfim, né? Então, essa reflexão filosófica do que é ser feliz tem em praticamente todos os textos ocidentais e orientais de filosofia. Schopenhauer é o que mais aparece, né? Acho que foi o Rogério que comentou, né? Viver é sofrer. Eu acho que isso foi uma questão que me pegou muito no Schopenhauer e que eu levei para esse personagem. Por isso que eu citei de novo, né, o Schopenhauer. Porque o professor, ele se coloca assim, eu sou um professor universitário, eu até que gostava de dar as aulas, até eu ser atacado e descobrir que, na verdade, eu gostava de matar pessoas. Mas não qualquer pessoa, né? Uma pessoa que moralmente é complexa de eu matar. Porque ainda que matar seja o pior crime que eu posso cometer, essa pessoa talvez não mereça tanto assim viver, então talvez não seja um crime tão grande. E aí fica essa coisa do crime e castigo, né? Que eu confesso, já tinha lido Crime e Castigo antes de escrever, mas eu fui pensar no Crime e Castigo depois que eu tinha terminado. Porque um livro, para mim, de fluxo de consciência também é muito chato, cara. Eu concordo contigo, assim. É difícil ler algo, porque normalmente são maiores, né? São longos, assim. Eu não tenho certeza se é o Som e Fúria, que é um fluxo de consciência, ou algo nesse sentido. Tô com esse nome na cabeça, mas não sei se é. E que é muito longo, e então acaba sendo tedioso, porque tu fica ouvindo só um ponto de vista, que não apresenta detalhes diferentes, né? Daquela questão moral. Porque se apresentar muito, aí esse personagem fica bipartido, ou tripartido, né? Duas questões morais numa mesma personagem. Então, por isso que eu fiz ele curto. Uhum. É, Se cair a luz, eu volto em seguida, tá? Só porque tá chacoalhando aqui os postes, Essa chuva vem pra cá, pelo jeito. provavelmente. Então, assim, o que eu fiz de pesquisa é esse meu estudo que eu sempre tive em História e Filosofia, principalmente nessas questões de quem é que eu vou citar, né? Então, por exemplo, Nietzsche, Schopenhauer não cito, mas Schopenhauer está ali, né? Eu procurava, mas qual é que era o pensamento do Schopenhauer? E aí eu ia lá e procurava como é que o Schopenhauer colocava aquilo ali. Aí eu ia lá e procurava como Nietzsche coloca aquilo ali. E aí depois a ligação com o Crime e Castigo fica assim, não sei se evidente, mas muito semelhante, muito próxima, porque a personagem do Crime e Castigo também tem essa pedância, né? Então eu Sei. pensava, poxa, ele é um professor de história que se acha um bom professor, ele não vai poder falar qualquer linguagem, né? E ele também não vai poder ter um fluxo de consciência longo, porque ele está dentro da prisão, ele já refletiu sobre tudo isso dali enquanto ele fazia,
E ele só pediu assim, olha, só quero uma coisa, eu quero escrever 13 capítulos, 13 inclusive, que é um número que eu pensei de capítulos também para essa coisa do azar, da sorte, que já é uma brincadeira com esse número, né? Será que é uma sorte ou um azar ele tá preso? Então eu vou contar para quem quiser ouvir, né, o porquê que uma pessoa mata outras pessoas. Mas eu vou contar do jeito mais sucinto que eu posso e na linguagem mais simples que eu conheço, que seria essa linguagem totalmente pedante, né? Pois É, então, eu já vou te interromper para dizer que ele usa, pela linguagem, dá para ver que ele é um cara assim que se sente, né, acima de, né, tipo assim, sentem aqui e me ouçam, seus isso. iletrados, alguma coisa mais ou menos assim, sabe? Eu queria te perguntar se tu é professor. Eu e o Rogério, a gente estava conversando. A gente quer saber se tu é professor. Sim, Tu tá dando aula atualmente? atualmente eu não estou dando aula, é, mas quando eu escrevi o professor, eu estava terminando os estágios do mestrado e dando algumas aulas particulares, e tanto para graduação quanto para ensino fundamental e médio, né? Uhum. E era muito engraçado, porque essa questão do professor que ele traz no início, deixa eu só terminar de responder, já te passo. Era muito engraçado, porque quando eu era professor, eu era aluno da graduação, eu tinha uma perspectiva sobre os alunos e eu realmente achava que era legal estudar pelo estudo, né? E aí, quando eu cheguei no mestrado, que eu tive que dar aula, eu pensei assim, poxa, eu tô dando aula de graça na graduação, por causa de um estágio, como assim, né? Quando é que eu vou conseguir dar aula ganhando dinheiro? Quando é que eu vou sobreviver disso que é o que eu sei fazer e me formei para fazer? Enfim, né? é, eu escrevi o professor, eu acho, que no final de 2019, e eu tive a confirmação de que eu não ia ganhar dinheiro sendo professor quando entrou 2020 e veio a pandemia e o Ministério da Educação cortou as bolsas, né? Então, me cortou meu salário. Ali eu tive a confirmação, pensei, não, eu acho que eu vou publicar o professor porque, né, é uma discussão que é válida, assim. É, Então, porque sim, eu sou professor, eu dou aulas e isso com certeza está ali. ele traz assim uns. Eu pergunto assim porque ele traz um certo desgosto assim e um desgosto com esse ambiente de aula mesmo e de desinteresse dos alunos. Então, por isso que parece que tu tem assim algum conhecimento de causa assim de algumas reclamações que o teu personagem traz, sabe? Mas eu queria te dizer que, claro que é super visível assim as referências ao Dostoiévski, mas é um pouco diferente, eu achei pelo menos, né? Porque o Dostoiévski, a questão do Raskolnikov é se ele vai se entregar ou não e quando isso vai acontecer, né? Se ele se ele merece castigo ou não, no caso, né? Enquanto que o questionamento dele não é a punição, o questionamento dele é o meio que ele vive, se esse cara é merecedor, né? Essas questões que tu já trouxe, se esse assassino que, que assassino não, se esse criminoso que foi assassinado era merecedor, ele não, aparentemente ele não tem medo nenhum da punição que ele provavelmente vai sofrer, tanto é que ele sofre, né? E achei também, já vou te dar a palavra, Arthur. Achei também que ele tem muito do Humpert, da Lolita, muito. Até porque no final, quando aparece que ele realmente está narrando ali da prisão, aí eu achei muito assim, porque ele não quer se livrar da culpa, né? Ele, quer dizer, ele não é que ele não queira, ele assume o que ele fez, né? Mas ele está discutindo o que ele fez dentro desse mundo absurdo que ele vive, que a gente vive também. Quer responder ou dou a palavra para o Arthur? Eu posso responder rapidinho.
A culpa, ele, inclusive, ele faz esse diálogo com a culpa, né? Porque ele não se sente culpado. Ele diz, olha, nas perspectivas que tem agora, na sociedade, eu sou culpado. Mas várias vezes vocês comemoram a morte de pessoas, então como é que eu sou culpado, né? Tem pessoas que podem e devem morrer, né? E por que que eu sou culpado de matá-las? Porque eu individualmente não posso, quem é que pode matar, né? Então, é como tu falou, assim, é bem acertado, né? Essa é a discussão dele. Uhum, O meio que ele tá e o que que esse meio também faz ele fazer, né? Porque ele assumiu uma perspectiva desse meio que é, vou ser feliz com o que eu sei que me faz feliz. E eu tô tão, assim, eu tô tão imbuído disso, dessa felicidade, que eu sei todas as consequências e eu vou assumir todas elas quando elas chegarem. Não tenho medo nenhum das consequências. Porque eu realmente assumi uma posição moral, eu não fico, tipo assim, em cima do muro, né? Por isso que ele vai discutindo com o autor, né? Até onde tu iria para ser feliz, né? Tu conseguiria assumir todas as consequências da tua felicidade? Eu acho que esse é o mote, assim, que ele traz, maior, talvez. uhum. Acho que o Rogério queria falar antes, depois o Arthur. Obrigado que o Arthur percebeu que eu só fiz assim. Ô Jefferson, então você já foi professor, né, e de história. Então, para mim foi meio complicado quando eu percebi isso, que é, eu não sou daqueles que precisa de leitura sensível, né, porque acho que eu já sou muito velho para isso, mas é um certo gatilho, né, no meu caso particular, né, que eu vou tentar não fazer nada para depois comprometer o seu nome, né, dizendo que eu fui motivado para a leitura, né? Porque uma vez um professor perguntou: "Você já matou alguém?" Eu falei: "Não, nunca matei." Já eu botei fogo em formigueiro na época que isso não era um crime contra a humanidade, mas eu tinha 5 anos, isso faz, eu nem lembro quanto tempo faz isso, mas faz bastante tempo. E mas você já pensou em matar? Aí ele questionou, eu falei, já. Eu falei, bom, de acordo com algumas filosofias, você já é culpado porque você não cometeu o crime em ato, mas em essência, em ideia, né? Eu falei, bom, então acho que eu já fui um genocida, né? Aí eu vi aqueles manifestações bolsonaristas, bom, deixa eu falar. E eu, você acha que uma coisa que um outro livro possível sobre o ambiente da sala de aula, ou como motivador para esse professor depois fazer o que ele fez, porque é um livro rápido, né, quase um ensaio, mas eu penso que talvez no futuro, né, olha, eu dando palpite para, eu não sou escritor, tá? Se desculpa aí, assim, pegar um capítulo ou outros especial, o que que em ambiente em sala de aula te motivou o personagem, professor, a ser um matador, assassino, justiceiro, seja lá qual for o nome que se dê, né? Então era isso, e ainda por cima é de história você? Ixi, gatilho duplo. Então, então era só isso, né? Para não me alongar demais. É muita mais para falar do livro, porque é muito interessante, mas eu vou ficar só nisso por enquanto, tá? É, eu sinto muito que tu tem esses gatilhos, mas eu fico feliz que eu acionei eles com o livro. Não em potência ainda. Sim. É, então, eu conheço essas perspectivas filosóficas, não foram inspirações para o livro, embora tenham aparecido, né, já que tu trouxe elas assim. É, mas ele brinca com essa coisa assim, de olha, será que se tu já pensou tanto em matar um estuprador e que o estuprador não merece viver, será que tu também não queria fazer o que eu faço, só não tem a coragem de fazer, né? É, então ele fica brincando com isso, assim. É, e eu tenho dois projetos para o professor que eles estão um pouco parados por causa dos livros que estão saindo ainda, saindo de mim, né? Eu estou botando para fora, assim. Mas eu tenho dois projetos, que um é pegar esses assassinatos e a perspectiva antes de ele cometer o primeiro e criar um livro de contos dele, onde eu sempre esqueço o nome desse tipo de livro de conto, né? Que tem um personagem, uma ou um lugar que todos os contos acontecem ali. O Vilarejo do Rafael Montes é Hum, um exemplo desse tipo de livro.
Eu não sei dizer se eu Eu acho que é não sei. antologia mesmo, né? Também é antologia. Quem me explicou esse nome foi o Gruber, uma vez. Ele falou assim, se tu quiser um livro desse estilo, é, depois eu procuro aqui, quando quiserem a próxima pergunta. Mas é nesse sentido, assim, o professor vai ser a personagem que vai estar em todos os contos, e aí ele vai, né, o livro vai contando esses Hum. contos, e o outro é um roteiro, né? Um roteiro de série, filme, enfim, eu tô iniciando ele também. Para daí contar, o professor contando isso, e aí esses contos serviriam como os episódios ou o filme vai acontecendo, né? Então, pensando nisso, eu tenho esses projetos. E eu não tinha pensado no projeto de explicar o gatilho dentro de sala de aula, embora quando eu tenha escrito eu tenha pensado, né? Muito nisso. E eu pensei muito numa história que eu sempre conto, que é uma história, assim, das que mais me faz ter orgulho de ser professor, e que ao mesmo tempo é um dos maiores gatilhos que eu tenho com a educação brasileira, assim, né? Principalmente por conta desse sucateamento da educação pública. Porque eu via isso acontecer na universidade, na escola particular com muito mais frequência. Que é um aluno que sempre tirava nota baixa, 3, 4 mais ou menos, e ele estava na turma que todos os professores e a diretora falavam que era a pior turma da escola. E que quando eu dei aula foi a melhor turma da escola, para mim. Foi a que eu mais gostei da aula, porque todo mundo tinha muito interesse em muitas coisas. E eles eram ruins justamente por isso, porque eles não paravam dentro da sala de aula para prestar atenção, porque as coisas que estavam sendo passadas eram desinteressantes. Então, uma metodologia que eu tenho é sempre perguntar o que que cada um quer aprender no primeiro dia de aula, antes de perguntar, inclusive, o nome dessas pessoas, né? E um deles me colocou nesse bilhetinho que a única coisa que ele queria era, era trabalhar e ficar feliz, ficar de boa. Aí eu achei interessante, né? Só quer trabalhar e ser feliz. Eu acho que trabalhar e ser feliz é duas coisas que não andam juntas, mas para ele funcionaria, então, né, tudo bem. E aí eu fui dando aulas e aí na primeira prova todo mundo tirou acima de 8 e ele tirou 4. Aí eu chamei só ele depois do final da aula. E aí eu comecei a conversar com ele e perguntei, né? Poxa, tu foi o único que tirou 4, aconteceu alguma coisa? E aí ele falando comigo de cabeça baixa, assim, mexendo nos dedos, olhando pra mesa, na minha frente. E aí eu perguntei, tá, mas e o que que tu quer pra tua vida? O que que tu quer fazer? E aí quando eu perguntei isso, ele levantou e olhou pra mim. Foi a primeira vez que ele me olhou no olho, porque eu acho que nunca alguém tinha perguntado o que que ele queria fazer, o que que ele queria, né? E não o que que ele tinha que fazer. Aí ele me falou assim, bah, eu só quero ser feliz. Aí eu liguei que ele era aquela pessoa, né? Depois eu confirmei, olhando a escrita na prova e o bilhete. E aí eu falei, tá, mas o que que precisa para ser feliz? Ele, eu só queria ter uma namorada e uma saveira, para eu poder trabalhar com meu pai fazendo as entregas que ele faz. E aí eu falei, tá, e por que que isso tu acha que é tão difícil? Daí ele, é que eu tenho 14 anos, aí meu pai até deixa eu fazer algumas entregas que são mais perto, né? Ele dirigindo a saveira e tal. Mas eu só queria fazer isso. E aí eu conversei com ele, porque, pô, 14 anos ele tava tipo assim, sexto ano. Então, ele tava muito defasado, ele tinha rodado 2 ou 3 anos. Aí eu Jefferson, falei, deixa eu te interromper um pouquinho que a nossa reunião vai cair. E aí tá, eu vou abrir outra para o Arthur perguntar e depois a Rosiane, tá tá bom? bom. Beijo, gente. Beijo, tá